Me ajoelho se você falar 5 idiomas, zombou o milionário diante de todos os convidados. A empregada doméstica sorriu sem dizer nada. E o que veio depois ninguém jamais esqueceu. Repete o que você disse. A voz de Augusto Monteiro ecoou pelo salão do grande hotel imperial como um trovão. Os lustres de cristal pareciam tremer com a força daquele homem que estava acostumado a fazer o mundo inteiro se curvar diante dele. Ele apontou o dedo na direção dela, a mulher de uniforme que todos ali consideravam invisível, e soltou uma gargalhada tão alta que os convidados mais próximos deram um passo para trás. Você? Falar 5 idiomas? Augusto repetiu, abrindo os braços como se estivesse apresentando um espetáculo para uma plateia. Querida, mal consegue falar português direito e quer me convencer que fala 5 línguas? O salão inteiro explodiu em risadas. Eram mais de 200 pessoas vestidas para o evento beneficente mais exclusivo da cidade. Empresários, políticos, herdeiros, celebridades locais, e todos riam da mesma mulher. Da mulher que estava ali para servir, não para ser ouvida. Mas Valentina Ribeiro não abaixou a cabeça. Ela ficou parada, com a bandeja ainda nas mãos, olhando diretamente nos olhos daquele homem que valia mais do que a maioria das pessoas ali jamais sonharia em ter. E foi exatamente essa calma, essa serenidade absurda diante da humilhação pública, que fez alguns convidados pararem de rir e começarem a prestar atenção de verdade. Eu disse, Valentina repetiu com voz firme, sem tremer, sem gaguejar, que posso ajudar com a tradução. Falo o idioma que o senhor precisa. Augusto Monteiro era dono do Grupo Monteiro, um conglomerado que operava em dezenas de países e movimentava fortunas que poucos conseguiam imaginar. Tinha cabelos grisalhos penteados para trás, um sorriso que parecia sempre carregar uma dose de deboche, e um ego do tamanho do patrimônio que ostentava. Para ele, o mundo se dividia em 2 categorias, pessoas úteis e pessoas descartáveis. E Valentina, com seu uniforme de empregada e suas mãos calejadas, pertencia claramente à 2ª categoria. Gente, vocês estão ouvindo isso? Augusto se virou para os convidados mais próximos, incluindo seu sócio, Renato Figueiredo, que segurava uma taça com expressão divertida. A moça que serve canapés diz que fala idiomas, talvez fale marciano também. Renato riu e levantou a taça. Augusto vai pegar leve com a coitada. Ela só queria ajudar. Ajudar? Renato, eu passei o dia inteiro com minha equipe tentando resolver uma negociação com investidores da Turquia. E ninguém conseguiu traduzir os documentos que chegaram. Trouxe 3 tradutores profissionais e nenhum deu conta. E agora essa moça me diz que pode resolver? A situação havia começado horas antes, quando um envelope lacrado chegou ao escritório de Augusto com uma proposta milionária de um grupo de investidores de Istambul. Os documentos estavam inteiramente em turco. Contratos, cláusulas, termos financeiros complexos. E precisavam de resposta até a manhã seguinte. Era o maior negócio da carreira de Augusto. E ele estava desesperado, mas orgulhoso demais para admitir. Por isso trouxe os documentos para o evento beneficente, tentando entrar em contato com alguém que pudesse ajudar. Fez ligações, mandou mensagens, ofereceu fortunas para qualquer tradutor que aparecesse. Nada. E quando sua frustração atingiu o limite, ele começou a fazer piadas para disfarçar o desespero. Sabe o que eu faço? Ele gritou para o salão inteiro ouvir, subindo no pequeno palco montado para os discursos da noite. Eu me ajoelho aqui, diante de todos vocês, se alguém neste salão falar 5 idiomas. 5, porque eu, Augusto Monteiro, com todo o meu dinheiro, não consigo encontrar uma pessoa sequer que resolva meu problema. Os convidados aplaudiram como se fosse um show. Alguns assobiaram, outros tiraram fotos. Augusto estava no centro do palco, de braços abertos, sorrindo como se o mundo fosse seu playground particular. Era o tipo de cena que ele adorava. Todos os olhos nele, todas as atenções voltadas para sua figura imponente. Foi quando Valentina deu um passo à frente. Ela não pediu licença, não levantou a mão. Simplesmente caminhou em direção ao palco com a mesma naturalidade de quem caminha até a cozinha para buscar mais pratos. E esse gesto simples, uma empregada caminhando em direção ao palco dos poderosos,
fez o salão inteiro calar a boca. Com licença, ela disse, e sua voz, embora suave, alcançou cada canto daquele salão enorme. O senhor disse que se ajoelha se alguém falar 5 idiomas. Eu falo 7. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que dava para ouvir o gelo derretendo dentro dos copos. 200 pessoas prenderam a respiração ao mesmo tempo. Augusto piscou. 1 vez, 2 vezes. Depois soltou uma risada nervosa. 7. Ele olhou para os convidados procurando apoio. Pessoal, agora são 7. Daqui a pouco ela vai dizer que fala todas as línguas do planeta. Mas ninguém riu dessa vez. Algo na postura de Valentina, na maneira como ela mantinha os ombros eretos, na forma como seus olhos não desviavam, fez as pessoas perceberem que aquilo não era brincadeira. Helena Duarte, uma das organizadoras do evento e dona de uma das maiores redes de ensino privado da região, se aproximou com curiosidade genuína. Querida, Helena disse com um tom entre maternal e cético. Você está dizendo que fala 7 idiomas? Quais? Valentina respirou fundo. Português, espanhol, inglês, francês, turco, árabe e italiano. Um murmúrio percorreu o salão como uma onda. Pessoas se entreolharam. Celulares foram levantados. Alguém no fundo disse em voz alta. Isso não é possível. Turco? Augusto desceu do palco e caminhou até ela, ficando a menos de um passo de distância. De perto, a diferença entre os dois era brutal. Ele com seu smoking impecável, ela com seu uniforme de trabalho. Você está me dizendo que fala turco? Sim, senhor. Então prove. Augusto tirou os documentos da pasta que havia deixado sobre uma mesa. Eram páginas e páginas de texto denso, cheio de termos jurídicos e financeiros. Ele empurrou os papéis na direção dela com um gesto que beirava o desprezo. Se você realmente fala turco, me diz o que está escrito na primeira página. Agora, na frente de todo mundo. Valentina pegou os documentos com cuidado. Suas mãos estavam firmes. Ela passou os olhos pela primeira página durante alguns segundos, apenas alguns segundos, e começou a ler em voz alta, em turco perfeito, com uma pronúncia tão fluida que parecia ter nascido em Istambul. Augusto arregalou os olhos. Os convidados que entendiam algo de línguas ficaram boquiabertos. Um senhor mais velho que estava perto do palco e que havia morado na Turquia durante anos, levou a mão à boca e murmurou. A pronúncia dela é impecável, melhor que a de muitos nativos que conheci. Valentina parou de ler em turco e, sem que ninguém pedisse, começou a traduzir o documento inteiro para o português, parágrafo por parágrafo, com uma clareza e precisão que deixariam qualquer tradutor profissional envergonhado. Trata-se de uma proposta de joint venture, ela explicou, apontando para os termos específicos no papel. Eles estão oferecendo participação de 40% em um projeto de infraestrutura no sudeste da Turquia, com investimento inicial de $20 milhões. Há cláusulas de performance trimestrais e uma opção de saída após o 3º ciclo de operação. O salão estava em choque absoluto. Augusto tentou manter a compostura, mas suas mãos tremiam. Ele pegou os documentos de volta e conferiu os números que ela havia mencionado com os poucos trechos que sua equipe havia conseguido traduzir de forma parcial durante o dia. Batia tudo. Cada número, cada termo, cada cláusula. Como... Ele começou, mas a voz falhou. Ele engoliu em seco e tentou de novo. Como uma empregada sabe tudo isso? A palavra empregada saiu carregada de um veneno que Valentina já conhecia há muito tempo. Não era apenas surpresa. Era indignação. Era a raiva de um homem que não aceitava que alguém inferior pudesse ser melhor que ele em qualquer coisa. Valentina o olhou nos olhos e disse, com uma calma que cortava mais do que qualquer grito. O uniforme que eu visto não define o que eu sei, senhor Monteiro. Nunca definiu. Uma mulher na plateia começou a aplaudir. Depois outra. E outra. Em segundos, o salão inteiro estava de pé, aplaudindo a empregada que acabava de silenciar o milionário mais poderoso da cidade. Mas Augusto não era o tipo de homem que aceitava a derrota. Não em público. Não diante de pessoas que ele considerava seus iguais. Seu rosto ficou vermelho, os olhos se estreitaram, e ele deu mais um passo na direção de Valentina. Muito bonito o showzinho, ele disse em voz baixa, mas alta o suficiente para quem estava perto ouvir.
Mas saber ler um documento não significa nada. Qualquer papagaio repete palavras. Eu quero ver se você realmente entende o que está dizendo. Então me teste. Valentina respondeu sem hesitar. A temperatura do salão subiu. As pessoas se aproximaram, formando um semicírculo ao redor dos dois. Celulares gravavam de todos os ângulos. Ninguém queria perder um segundo daquilo. Augusto olhou ao redor, procurando alguém que pudesse ajudá-lo a desmascarar aquela mulher. Seus olhos encontraram Ibrahim Khoury, um empresário de origem libanesa que estava entre os convidados e que falava árabe e turco fluentemente. Ibrahim, Augusto chamou com um sorriso triunfante. Venha cá, faça uma pergunta para ela em turco. Qualquer pergunta. Vamos ver se essa farsa dura mais que 30 segundos. Ibrahim se aproximou, visivelmente desconfortável com a situação. Ele olhou para Valentina com respeito, algo que Augusto não percebeu, e fez uma pergunta em turco. Uma pergunta longa, complexa, cheia de nuances culturais que só alguém que realmente conhecesse a língua e a cultura conseguiria responder. Valentina ouviu com atenção e respondeu, em turco perfeito. Com referências culturais precisas, com expressões idiomáticas que fizeram Ibrahim arregalar os olhos e soltar uma risada de pura admiração. Meu amigo, Ibrahim se virou para Augusto com uma expressão que misturava espanto e algo que parecia vergonha alheia. Essa mulher não apenas fala turco. Ela fala melhor do que muita gente que eu conheço em Istambul. E a pronúncia do árabe dela, ele olhou para Valentina, é do Levante, clássica. Onde você aprendeu? Valentina abriu a boca para responder, mas Augusto a interrompeu. Chega! Ele levantou a mão. Isso é algum tipo de armação. Alguém colocou essa mulher aqui para me fazer de idiota. Ninguém colocou ninguém aqui, Sr. Monteiro, disse Valentina, e pela primeira vez, sua voz carregou uma nota de emoção que não estava ali antes. Eu estou aqui porque preciso deste emprego. Preciso deste salário. Limpo este salão, sirvo estas mesas, recolho estes copos porque é o que me mantém de pé. Mas isso não apaga quem eu sou. Não apaga o que eu aprendi. Não apaga os anos que passei estudando enquanto o mundo inteiro me dizia que gente como eu não merecia saber mais do que esfregar o chão. A voz dela quebrou na última frase. Não de fraqueza, de verdade. Era o tipo de emoção que vem de um lugar tão profundo que não pode ser fingida. Várias pessoas no salão limparam lágrimas. Uma senhora perto do palco soluçou abertamente. Helena Duarte se aproximou de Valentina e tocou seu ombro com delicadeza. Minha filha, Helena disse com a voz embargada, você não precisa provar mais nada para ninguém aqui. Mas Valentina balançou a cabeça. Preciso sim, senhora. Porque amanhã, quando este evento acabar, eu volto a ser invisível. Volto a ser a empregada. E o Sr. Monteiro vai continuar acreditando que o valor de uma pessoa se mede pelo que ela veste. Ela se virou para Augusto. O salão inteiro prendeu a respiração. O senhor disse que se ajoelhava. Era mentira, não era? Pessoas como o senhor sempre prometem o que nunca pretendem cumprir. Porque para o senhor, uma promessa feita diante de uma empregada não vale nada. Augusto ficou paralisado. Pela primeira vez naquela noite, não tinha resposta. Não tinha piada. Não tinha deboche para se esconder atrás. Estava nu diante de 200 testemunhas que agora o olhavam não com admiração, mas com algo muito pior. Pena. O silêncio durou o que pareceu uma eternidade, até que um telefone tocou. Era o de Augusto. Ele olhou para a tela e sua expressão mudou completamente. Os olhos se arregalaram e a cor sumiu do seu rosto como se tivesse visto um fantasma. Senhor Monteiro, Valentina percebeu a mudança. Está tudo bem? Augusto não respondeu. Apenas olhou para ela, depois para o telefone, depois para ela de novo. E murmurou algo que ninguém entendeu. Porque a ligação era dos investidores turcos. E o nome que aparecia como referência pessoal nos documentos, o nome da consultora que eles exigiam para fechar o negócio, era um nome que Augusto acabava de ouvir pela primeira vez naquela noite. Valentina Ribeiro. Augusto ficou imóvel no meio do salão, com o telefone grudado na orelha e o rosto completamente pálido. A mão que segurava o aparelho tremia de um jeito que ele jamais permitiria que alguém visse em circunstâncias normais. Mas aquele momento não tinha nada de normal. Do outro lado da linha,
A voz do representante turco repetia o nome com clareza absoluta. Não havia erro. Não havia coincidência. Os investidores de Istambul estavam condicionando o maior negócio da carreira de Augusto Monteiro a uma única exigência: que a consultoria de tradução e mediação cultural fosse conduzida por uma profissional específica. Uma mulher que eles descreviam como brilhante, confiável e profundamente conhecedora das nuances comerciais entre Brasil e Turquia. Valentina Ribeiro. A mesma mulher que, poucos minutos antes, ele havia ridicularizado diante de 200 pessoas. Augusto desligou o telefone sem dizer uma palavra. O salão continuava em silêncio. Aquele tipo de silêncio pesado que surge quando algo grandioso está prestes a acontecer e todos sentem. Mas ninguém sabe exatamente o que. Renato Figueiredo, o sócio de Augusto, percebeu a mudança e se aproximou rapidamente. O que houve? Quem ligou? Augusto não respondeu ao sócio. Seus olhos estavam fixos em Valentina, que permanecia de pé no mesmo lugar, ainda segurando a bandeja, ainda vestindo o uniforme, ainda sendo tratada por todos como alguém que não pertencia àquele mundo. Mas agora, pela primeira vez, Augusto a olhava de verdade, não como empregada, não como obstáculo, mas como alguém que ele não conseguia decifrar. Quem é você? Ele perguntou, e sua voz saiu tão diferente, tão despida de arrogância, que os convidados mais próximos se entreolharam surpresos. Valentina depositou a bandeja sobre a mesa mais próxima com calma. Eu já disse quem eu sou, Sr. Monteiro. O senhor é que não quis ouvir. Não, eu quero saber quem você é de verdade. Por que investidores que valem centenas de milhões estão exigindo o seu nome para fechar um negócio comigo? O murmúrio que percorreu o salão foi como uma ventania. As pessoas se aproximaram ainda mais, formando um círculo denso ao redor dos dois. Helena Duarte levou a mão ao peito. Ibrahim Kouri cruzou os braços com um sorriso que dizia: eu sabia que tinha algo mais nessa mulher. Valentina respirou fundo. E quando começou a falar, cada palavra carregava o peso de uma vida inteira que ninguém ali jamais imaginou que existisse por trás daquele uniforme. Eu nasci numa cidade muito pequena, Sr. Monteiro. Tão pequena que nem aparecia no mapa. Minha mãe criou 4 filhos sozinha, lavando roupa para fora e cozinhando para os vizinhos. Nunca tivemos muito. Às vezes não tivemos nada. Mas minha mãe tinha uma obsessão que ela repetia para nós todas as noites antes de dormir. Valentina fez uma pausa. O salão estava tão silencioso que dava para ouvir a respiração das pessoas. Ela dizia: minha filha, a pobreza prende o corpo, mas só a ignorância prende a alma. Aprenda tudo o que puder, porque o conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de você. E eu levei essas palavras a sério. Tão a sério que transformei minha vida inteira nessa missão. Helena enxugou uma lágrima sem perceber. Outras mulheres no salão fizeram o mesmo. Comecei a estudar sozinha com livros doados que chegavam numa biblioteca comunitária. Aprendi espanhol, ouvindo rádio. Aprendi inglês com legendas de filmes antigos. Quando consegui uma bolsa de estudos numa instituição que atendia jovens de baixa renda, descobri que tinha facilidade para línguas. Meus professores diziam que eu absorvia idiomas como outros absorvem música. E o turco? Ibrahim perguntou, visivelmente emocionado. O árabe? Numa época da minha vida, trabalhei como auxiliar numa organização que atendia refugiados. Convivi durante anos com famílias sírias, libanesas, turcas. Aprendi com eles. Cozinhei com eles. Chorei com eles. Celebrei com eles. Cada idioma que aprendi não veio de um curso caro ou de uma viagem de luxo. Veio da vida real, da convivência, do afeto. Valentina olhou ao redor do salão para todas aquelas pessoas que minutos antes riam dela. Depois, consegui uma oportunidade de trabalhar como tradutora freelancer para empresas que faziam negócios com o Oriente Médio e a Turquia. Foi assim que conheci o grupo de investidores de Istambul. Trabalhei com eles durante anos como mediadora cultural e consultora de tradução. Eles confiavam em mim porque eu não apenas traduzia palavras, eu traduzia intenções, contextos, sentimentos. E no mundo dos negócios internacionais, entender a cultura é tão importante quanto entender o contrato. Augusto estava paralisado. Cada frase de Valentina era como uma peça de um quebra-cabeça gigantesco que ele nunca imaginou existir.
Uma empregada doméstica que era, na verdade, uma consultora internacional requisitada por investidores estrangeiros. Como isso era possível? Então por que... Augusto engoliu o orgulho que queimava na garganta. Por que você está aqui servindo bandejas? Essa pergunta mudou a atmosfera do salão. Não era mais deboche. Era uma pergunta genuína, carregada de algo que Augusto raramente sentia. A necessidade de entender alguém. Valentina sorriu, mas era um sorriso triste. O tipo de sorriso que vem quando a verdade dói demais para ser contada de uma vez. Porque a vida não é uma linha reta, Sr. Monteiro. Há alguns anos minha mãe ficou muito doente. Uma doença longa, severa, que consumiu tudo. Absolutamente tudo. Cada centavo que eu havia guardado, cada contrato que eu tinha, cada projeto, tudo foi direcionado para o tratamento dela. Vendi o que tinha. Pedi emprestado o que não tinha. E quando não sobrou mais nada, comecei a aceitar qualquer trabalho que aparecesse. A voz de Valentina permanecia firme, mas seus olhos brilhavam com uma umidade que ela lutava para conter. Minha mãe partiu numa madrugada de inverno, em paz, graças a Deus. Mas eu fiquei com dívidas enormes e sem nenhum contato profissional, porque durante os anos que passei cuidando dela, o mundo seguiu em frente sem mim. Os clientes encontraram outros tradutores. As empresas contrataram outros consultores. E eu fiquei invisível. Uma mulher no salão soluçou alto. Um homem de terno escuro tirou os óculos e enxugou os olhos. Aquela história estava atingindo algo que nenhuma quantidade de dinheiro consegue comprar. A humanidade das pessoas. Então aceitei este trabalho. Valentina continuou. Servir bandejas, limpar mesas, recolher copos. Não porque é menos digno do que traduzir contratos. É tão digno quanto. Trabalho é trabalho, e todo trabalho honesto merece respeito. Mas sim, eu sinto falta. Sinto falta de usar tudo aquilo que passei a vida inteira construindo. Helena Duarte se virou para Augusto com uma expressão que misturava indignação e apelo. Augusto, você está ouvindo isso? Augusto estava ouvindo. E pela primeira vez em muitos anos, estava realmente escutando. Não com os ouvidos de um empresário calculando vantagens, mas com algo que ele havia enterrado tão fundo que acreditava já não existir. Compaixão. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, outra pessoa entrou em cena. Do fundo do salão, caminhando com passos firmes e decididos, veio Cecília Braga. Cecília era uma jornalista conhecida na cidade, temida por suas reportagens investigativas e respeitada por nunca recuar diante dos poderosos. Ela havia chegado ao evento para cobrir a festa beneficente, mas agora tinha nas mãos uma história muito maior. Com licença, Cecília disse, posicionando-se entre Augusto e Valentina. Eu não pude deixar de ouvir tudo isso. E antes que qualquer pessoa aqui tente transformar esse momento em algo conveniente, eu preciso fazer uma pergunta. Ela olhou diretamente para Augusto. Senhor Monteiro, o senhor humilhou publicamente uma funcionária. Ridicularizou o conhecimento dela. Fez piadas sobre a capacidade intelectual de uma mulher baseado unicamente no uniforme que ela vestia. E agora descobre que precisa justamente dessa mulher para fechar o maior negócio da sua vida. Cecília fez uma pausa calculada. A minha pergunta é simples. O que o senhor pretende fazer agora? O salão inteiro se voltou para Augusto. 200 pares de olhos, dezenas de celulares gravando, e uma jornalista com a reputação de destruir carreiras esperando uma resposta. Augusto abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Começou, mas Renato o puxou pelo braço. Augusto, pensa antes de falar. O sócio sussurrou. Tem muita gente gravando. Eu sei que tem gente gravando. Augusto sussurrou de volta, irritado. E é exatamente por isso que eu preciso resolver isso agora. Ele se virou para Valentina. O salão prendeu a respiração novamente. Valentina, ele disse. E o simples fato de usar o nome dela, não empregada, não moça, não querida, já era uma mudança que todos perceberam. Eu preciso desses documentos traduzidos até amanhã de manhã. E aparentemente os investidores confiam em você. Confiam, ela confirmou. Então eu estou pedindo, profissionalmente, que você faça essa tradução para mim. Pedindo? Cecília interrompeu com um sorriso afiado. Ou ordenando? Porque há alguns minutos o senhor estava fazendo piada sobre ela. Augusto cerrou os dentes.
A humilhação de ser confrontado publicamente por uma jornalista, depois de ter sido desmascarado por uma empregada, era quase insuportável para um homem como ele. Mas o negócio com os turcos valia uma fortuna que ele não podia perder. Estou pedindo, ele repetiu, olhando para Valentina, e estou disposto a pagar o valor que for justo. Valentina ficou em silêncio durante alguns segundos, que pareceram intermináveis. Depois olhou para Augusto com aquela mesma serenidade inabalável que havia demonstrado desde o início. Eu faço a tradução, Sr. Monteiro. Não pelo dinheiro, não para provar nada. Faço porque é o que eu sei fazer, e porque há pessoas nesse negócio, do lado turco, que são meus amigos e merecem que esse processo seja conduzido com competência e respeito. Augusto assentiu, visivelmente aliviado. Mas eu tenho uma condição, Valentina acrescentou. O alívio desapareceu do rosto dele instantaneamente. Condição? Sim, uma conversa. Apenas uma conversa, depois que a tradução estiver feita. Sobre algo que o senhor precisa saber. Algo que vai muito além desses documentos. Sobre o quê? Valentina o olhou nos olhos com uma intensidade que fez Augusto sentir um calafrio que não conseguiu explicar. Sobre a sua família, Sr. Monteiro. Sobre algo que aconteceu há muito tempo e que mudou a vida de mais gente do que o senhor imagina. O sangue fugiu do rosto de Augusto pela segunda vez naquela noite. Ele deu um passo para trás, como se as palavras de Valentina tivessem o peso de um soco. Minha família? Ele balbuciou. O que você sabe sobre a minha família? Valentina não respondeu. Apenas recolheu a bandeja da mesa, ajeitou o uniforme e caminhou de volta na direção da cozinha, deixando o milionário mais poderoso da cidade parado no meio do salão, cercado por 200 testemunhas, com o coração disparado e uma pergunta que queimava como brasa. O que aquela mulher sabia sobre o passado dele? O evento beneficente continuou, mas ninguém ali estava prestando atenção na música, nos pratos sofisticados ou nos discursos programados. O único assunto em cada mesa, em cada roda de conversa, em cada canto daquele salão era Valentina Ribeiro, a empregada que falava 7 idiomas. A mulher que havia feito o grande Augusto Monteiro engolir o próprio veneno diante de 200 testemunhas. Augusto, por sua vez, não conseguia se mover. Ficou parado no mesmo lugar por vários minutos depois que Valentina voltou para a cozinha, com a frase dela martelando dentro da sua cabeça como um sino que não parava de tocar. Sobre a sua família, Sr. Monteiro. Sobre algo que aconteceu há muito tempo. Que tipo de empregada sabia sobre a família dele? O que ela poderia saber que ele próprio desconhecia? Augusto vinha de uma família poderosa, construída sobre gerações de negócios bem-sucedidos. Conhecia cada capítulo da história dos Monteiro, ou pelo menos acreditava conhecer. Renato se aproximou com 2 taças e ofereceu uma ao sócio. Augusto, você precisa se recompor. O pessoal está comentando. A jornalista está anotando tudo. Ela sabe alguma coisa, Renato. Quem? A empregada? Valentina. Ela sabe algo sobre a minha família, e pelo jeito que me olhou, não é pouca coisa. Renato franziu a testa. Augusto, com todo respeito, ela é uma funcionária terceirizada que serve bandejas. O que ela poderia saber sobre os Monteiro? Essa mesma funcionária terceirizada acabou de traduzir documentos que 3 profissionais não conseguiram. Essa mesma funcionária é a pessoa que investidores milionários exigem para fechar negócio comigo. Então me desculpe se eu não estou mais subestimando essa mulher. Era a primeira vez que Renato ouvia Augusto falar assim sobre alguém que ele considerava abaixo dele. E isso o assustou mais do que qualquer coisa que havia acontecido naquela noite. Enquanto isso, na cozinha dos fundos do grande hotel imperial, Valentina lavava as mãos em silêncio. As outras funcionárias a olhavam com uma mistura de espanto e admiração. A notícia já havia chegado até ali. Fragmentos do que tinha acontecido no salão, recontados com exagero e emoção por quem havia espiado pelas frestas da porta. Valentina, é verdade que você fala 7 idiomas? Perguntou Dona Mércia, a cozinheira mais antiga da equipe, uma mulher de mãos fortes e coração maior ainda. É verdade, Dona Mércia. E por que nunca contou para ninguém? Valentina sorriu com aquela tristeza suave que só aparecia quando ela baixava a guarda. Porque ninguém nunca perguntou.
Aquela resposta simples carregava um peso que Dona Mércia sentiu no peito. Ninguém nunca perguntou: quantas vezes passamos por pessoas extraordinárias sem sequer olhar para elas? Quantos talentos brilhantes estão escondidos atrás de uniformes que o mundo decidiu tornar invisíveis? Dona Mércia se aproximou e tocou o rosto de Valentina com a palma da mão. Sua mãe estaria muito orgulhosa de você, menina. Muito orgulhosa. Valentina fechou os olhos e deixou uma única lágrima escorrer. Apenas uma, porque ela havia aprendido, ao longo da vida, que chorar era um luxo que nem sempre podia se permitir. Dias depois, Valentina estava sentada na pequena mesa da sala do apartamento onde morava. Um lugar modesto num bairro afastado, com paredes que precisavam de pintura e uma janela que não fechava direito. Sobre a mesa, os documentos turcos de Augusto, que haviam sido entregues a ela na manhã seguinte ao evento por um motorista que mal a olhou nos olhos. Não houve carta. Não houve pedido formal. Apenas os papéis dentro de um envelope com o logotipo do Grupo Monteiro e um bilhete escrito à mão com uma única frase: preciso disso até sexta-feira. Valentina olhou para aquele bilhete por um longo tempo. Nenhum por favor, nenhum obrigado. Apenas uma ordem disfarçada de urgência. Era assim que homens como Augusto funcionavam. Mesmo quando precisavam de alguém, encontravam um jeito de manter a hierarquia intacta. Mas ela havia dado sua palavra, e Valentina Ribeiro não quebrava promessas. Trabalhou durante dias, noite adentro, traduzindo cada cláusula, cada termo técnico, cada nuance cultural que poderia causar mal-entendidos entre as partes. Não era apenas tradução, era mediação. Era transformar a intenção turca numa linguagem que o lado brasileiro pudesse compreender sem distorções. Era um trabalho que exigia inteligência, sensibilidade e um conhecimento profundo de dois mundos completamente diferentes. Enquanto traduzia, Valentina encontrou algo nos documentos que a fez parar. No meio das cláusulas financeiras, havia uma referência a um antigo acordo comercial entre o grupo turco e uma empresa brasileira que já não existia mais. O nome dessa empresa era Monteiro Bastos Comércio Internacional. Bastos. Valentina sentiu o coração acelerar, porque ela conhecia esse nome, conhecia muito bem. Levantou-se da mesa e foi até o quarto. No fundo do armário, debaixo de caixas velhas e roupas que já não serviam, havia uma pasta de couro surrada. Dentro dela, documentos amarelados pelo tempo, fotografias antigas e uma carta que Valentina guardava há anos como quem guarda uma relíquia sagrada. A carta era de seu pai. Um homem que ela nunca conheceu pessoalmente. Um homem que partiu antes que ela pudesse formar qualquer memória dele. Tudo o que Valentina sabia sobre seu pai vinha dessa carta e das poucas palavras que sua mãe se permitia dizer nos raros momentos em que a saudade vencia o silêncio. Seu pai se chamava Tomás Ribeiro. Havia sido um homem simples, trabalhador, que sonhava em construir algo grande. E durante um período da sua vida, trabalhou como braço direito de um empresário ambicioso numa firma de comércio internacional. Ele era o responsável pelas negociações com parceiros estrangeiros, justamente porque, assim como a filha que viria a ter, possuía um dom extraordinário para idiomas. A empresa se chamava Monteiro Bastos Comércio Internacional. O sócio de Tomás na firma era ninguém menos que o pai de Augusto Monteiro. Valentina releu a carta do pai pela 1000ª vez. Mas agora, cada palavra ganhava um significado diferente. Tomás escreveu aquela carta para a esposa pouco antes de desaparecer, e nela descrevia uma situação que o angustiava profundamente. Ele havia descoberto irregularidades graves nos negócios da empresa. Dinheiro que sumia, contratos que não batiam, parceiros internacionais que eram enganados. Tomás queria denunciar, queria fazer a coisa certa, mas alguém dentro da empresa descobriu suas intenções antes que ele pudesse agir. E numa madrugada silenciosa, Tomás simplesmente desapareceu. Saiu de casa para uma reunião e nunca mais voltou. A família dele, a mãe de Valentina, grávida dela na época, nunca recebeu explicação. Nunca recebeu indenização. Nunca recebeu justiça. A mãe de Valentina criou os filhos sozinha, carregando no peito a dor de um homem que foi engolido pelo silêncio. E agora, sentada naquela mesa modesta,
traduzindo documentos para o filho do homem que possivelmente destruiu a vida do seu pai, Valentina sentia algo que não conseguia nomear. Não era ódio. Ela nunca aprendeu a odiar. Não era vingança. Sua mãe a ensinou que vingança envenena quem a carrega. Era algo mais profundo. Era a necessidade de verdade. A necessidade de olhar nos olhos de Augusto Monteiro e dizer: "Você sabe o que a sua família fez com a minha?" Mas o que mais a dilacerava era uma pergunta que não tinha resposta. Augusto sabia? Ele fazia parte daquilo? Ou era tão ignorante sobre o passado da própria família quanto ela havia sido durante a maior parte da vida? Valentina terminou a tradução na madrugada de sexta-feira. Releu tudo 3 vezes, corrigiu nuances, aperfeiçoou termos. O trabalho estava impecável, como tudo o que ela fazia. Colocou os documentos traduzidos dentro do mesmo envelope do Grupo Monteiro e acrescentou um bilhete. A tradução está completa. Sobre a conversa que mencionei, estarei disponível quando o senhor estiver pronto para ouvir. Valentina. Na manhã seguinte, o mesmo motorista buscou o envelope. E mais uma vez, nenhuma palavra de agradecimento veio de volta. Mas algo inesperado aconteceu naquela mesma tarde. Valentina estava no mercado do bairro, comprando o básico para a semana, quando seu telefone tocou. O número era desconhecido. Ela atendeu com cautela. Valentina Ribeiro? Sim, quem fala? Meu nome é Cecília Braga. Sou jornalista. Estive no evento beneficente e preciso muito conversar com você. Valentina ficou em silêncio por alguns segundos. Sobre o que, senhora Braga? Sobre o que aconteceu naquela noite, sobre sua história e sobre algo que descobri ao investigar o Grupo Monteiro. Algo que envolve diretamente o passado da empresa e pessoas que desapareceram sem explicação. O coração de Valentina disparou. A mão que segurava o telefone ficou gelada. A senhora está falando de quê exatamente? Estou falando de um homem chamado Tomás Ribeiro, seu pai, se não me engano. A sacola de compras escorregou da mão de Valentina e caiu no chão. Latas rolaram pelo corredor do mercado. Uma senhora que passava se abaixou para ajudar, mas Valentina não conseguia se mover. Como a senhora sabe sobre meu pai? A voz saiu num sussurro. Porque eu investigo o Grupo Monteiro há anos, Valentina. E o nome do seu pai aparece em documentos que muita gente gostaria que nunca viessem à tona. Valentina se encostou na prateleira mais próxima, tentando manter o equilíbrio, não do corpo, mas da alma. Durante toda a sua vida, o desaparecimento do pai havia sido um buraco negro que sugava qualquer tentativa de entender o passado. Sua mãe nunca quis falar. Os poucos parentes que restavam mudavam de assunto. Era como se Tomás Ribeiro tivesse sido apagado da história. E agora uma jornalista estava dizendo que havia provas. Eu preciso ver esses documentos, Valentina disse. E pela primeira vez, sua voz não era mais suave. Era de aço. Preciso saber a verdade sobre o que aconteceu com o meu pai. Então nos encontremos, Cecília respondeu. Porque o que eu tenho para te mostrar vai mudar tudo o que você pensava que sabia. Sobre o Grupo Monteiro, sobre o passado e sobre Augusto Monteiro. Valentina desligou o telefone e ficou parada no meio daquele mercado simples, com as compras espalhadas no chão e o mundo girando ao redor. As peças estavam se encaixando de uma forma que ela não havia previsto. O emprego no hotel, o evento beneficente, os documentos turcos, o encontro com Augusto, nada daquilo era coincidência. O destino havia colocado Valentina Ribeiro exatamente onde ela precisava estar. E agora, a verdade estava batendo na porta. O café onde Cecília Braga marcou o encontro ficava numa rua estreita, longe do centro, longe dos holofotes, longe de qualquer lugar onde alguém do círculo de Augusto Monteiro pudesse aparecer por acaso. Era o tipo de estabelecimento que sobrevivia de clientes fiéis e silêncio, perfeito para conversas que não podiam ser ouvidas por ouvidos errados. Valentina chegou antes do horário combinado. Sentou-se na mesa mais afastada da entrada, com as costas voltadas para a parede, e ficou observando cada pessoa que entrava. Não era paranoia. Era o instinto de uma mulher que havia passado a vida inteira aprendendo a ler ambientes e intenções antes que qualquer palavra fosse dita. Cecília apareceu carregando uma bolsa pesada e uma pasta grossa debaixo do braço. Tinha olheiras profundas e o cabelo preso de qualquer jeito. Sinais de quem havia dormido pouco nas últimas noites. Sentou-se diante de Valentina,
Pediu um café sem açúcar e foi direto ao ponto. Antes de tudo, preciso que você entenda uma coisa, Cecília disse, abrindo a pasta sobre a mesa. O que eu vou te mostrar é resultado de anos de investigação. Não são suposições, não são rumores. São documentos reais, depoimentos registrados e rastros financeiros que alguém se esforçou muito para esconder. Valentina assentiu sem dizer nada. Suas mãos estavam entrelaçadas sobre a mesa, os dedos apertados com tanta força que as articulações ficaram esbranquiçadas. Eu comecei a investigar o Grupo Monteiro há muito tempo. Cecília continuou. No início, era uma matéria sobre sonegação fiscal. Coisa comum entre conglomerados desse porte. Mas conforme fui puxando os fios, percebi que havia camadas muito mais profundas. E foi numa dessas camadas que encontrei o nome Monteiro & Bastos Comércio Internacional. A empresa do pai do Augusto, Valentina disse. Exatamente, fundada por Otávio Monteiro e Geraldo Bastos. Funcionou durante anos como uma das maiores firmas de comércio internacional da região. Importação, exportação, intermediação de negócios entre Brasil, Europa e Oriente Médio. E no coração dessa operação, como principal negociador e tradutor, estava um homem chamado Tomás Ribeiro. Ouvir o nome do pai na voz de outra pessoa fez algo dentro de Valentina se partir. Não de forma violenta, de forma silenciosa, como uma rachadura que se abre devagar no vidro. Ela respirou fundo e manteve os olhos fixos na jornalista. O que você descobriu sobre ele? Cecília tirou da pasta um maço de folhas grampeadas e colocou diante de Valentina. Seu pai era brilhante, Valentina. Tudo o que encontrei, registros de negociações, correspondências com parceiros internacionais, relatórios internos, mostra um profissional excepcional. Ele era o motivo pelo qual a Monteiro & Bastos conseguia fechar acordos que nenhuma outra empresa brasileira conseguia. Os parceiros estrangeiros confiavam nele cegamente. Minha mãe sempre disse que ele tinha um dom para fazer as pessoas confiarem nele. Valentina murmurou. E era verdade. Mas esse dom se tornou um problema quando seu pai começou a perceber que algo estava errado dentro da empresa. Encontrei uma série de relatórios internos que ele produziu, relatórios que nunca foram divulgados, detalhando inconsistências financeiras graves, contratos superfaturados, pagamentos fantasmas para empresas que não existiam e uma rota de dinheiro que passava por contas no exterior antes de desaparecer completamente. Valentina pegou os documentos e começou a ler. Seus olhos percorriam cada linha com a velocidade e a precisão de quem estava acostumada a analisar textos complexos. E conforme lia, seu rosto ia se transformando. A calma dando lugar a uma dor que vinha de um lugar antigo, profundo, intocado. Meu pai documentou tudo isso? Ela perguntou com a voz falhando. Tudo. Ele era meticuloso. Cada página tem datas relativas, referências cruzadas, nomes de envolvidos. Ele estava construindo um dossiê completo para apresentar às autoridades, mas alguém dentro da empresa descobriu antes. Quem? Cecília hesitou pela primeira vez desde que havia sentado naquela mesa. Tirou outra folha da pasta. Esta era diferente das demais. Estava amarelada, com marcas de dobras antigas, como se tivesse sido guardada escondida por muito tempo. Isso foi encontrado no arquivo pessoal de Geraldo Bastos, o sócio de Otávio Monteiro. Geraldo faleceu anos atrás, e o espólio dele levou uma eternidade para ser organizado. Uma das pessoas envolvidas na organização era funcionária do meu jornal e reconheceu que havia material sensível. Trouxe para mim em sigilo. Valentina pegou a folha. Era uma carta interna, escrita por Geraldo Bastos e endereçada a Otávio Monteiro, o pai de Augusto, e o conteúdo fez o sangue de Valentina gelar. Na carta, Geraldo alertava Otávio de que Tomás Ribeiro havia descoberto as irregularidades e pretendia denunciar. Geraldo sugeria que tomassem medidas imediatas para conter o problema antes que se tornasse irreversível. A linguagem era fria, calculada, sem emoção, como se estivessem discutindo a remoção de uma peça defeituosa numa máquina e não o destino de um ser humano. Medidas imediatas, Valentina repetiu num sussurro. As palavras saíram com o gosto amargo de quem finalmente encontra a resposta que passou a vida inteira temendo. Semanas depois dessa carta,
Seu pai desapareceu. Cecília disse em voz baixa. Saiu de casa numa manhã para uma reunião no escritório e nunca mais foi visto. A empresa declarou que ele havia pedido demissão e se mudado para o exterior. Sua mãe contestou. Procurou ajuda, mas ninguém quis ouvi-la. A Monteiro em Bastos tinha influência demais. As portas se fecharam uma a uma. Valentina encostou as costas na cadeira e olhou para o teto. As lágrimas desceram em silêncio. 2 linhas finas que traçaram caminhos paralelos pelo seu rosto. Ela não fez nenhum som. Não soluçou. Apenas deixou a dor fazer o que precisava fazer, sem lutar contra ela. Minha mãe morreu sem saber a verdade. Valentina disse depois de um longo silêncio. Ela passou a vida inteira carregando essa dúvida. Sem resposta. Sem justiça. Sem ao menos poder chorar com certeza, porque não sabia se devia chorar por um homem que partiu ou por um homem que foi tirado dela. Cecília estendeu a mão e segurou a de Valentina sobre a mesa. A jornalista, que era conhecida por ser dura e implacável em suas reportagens, tinha os olhos marejados. Eu publico essa história, Valentina. É o que eu faço. Trago à luz o que tentam esconder. Mas preciso que você entenda que, se isso vier a público, vai afetar muita gente. O Grupo Monteiro, os negócios de Augusto, a memória do pai dele, vai ser um terremoto. Valentina enxugou o rosto com as costas da mão e olhou para Cecília com uma firmeza que parecia vir de gerações inteiras de mulheres que aprenderam a se manter de pé quando tudo ao redor desmoronava. A verdade não é um terremoto, Cecília. A mentira é. A verdade é o chão firme que aparece depois que a poeira baixa. E eu preciso desse chão. Minha mãe merecia esse chão. Cecília assentiu lentamente. Então precisamos conversar sobre como vamos conduzir isso. Porque tem mais uma coisa que você precisa saber. Mais? Quando comecei a investigar, achei que Otávio Monteiro era o único responsável. Que ele e Geraldo agiram juntos e que a história morreu com os dois. Mas encontrei algo que muda tudo. Cecília tirou da pasta um último documento. Uma transferência bancária feita anos depois do desaparecimento de Tomás. Uma quantia significativa, enviada de uma conta do Grupo Monteiro para uma conta em outro país. Essa transferência foi autorizada por alguém dentro do Grupo Monteiro muito tempo depois que Otávio já havia se afastado dos negócios. Alguém que já estava no comando e que, aparentemente, continuou alimentando a mesma rede de contas que seu pai havia descoberto. Valentina sentiu o estômago afundar. Quem autorizou? Cecília virou o documento para que Valentina pudesse ver o nome na linha de assinatura. Augusto Monteiro. O chão pareceu se abrir debaixo de Valentina. Ela empurrou a cadeira para trás e se levantou, precisando de ar, precisando de espaço, precisando de algo sólido para se agarrar. Ele sabia? A voz de Valentina era quase irreconhecível. Augusto sabia o que aconteceu com o meu pai, e mesmo assim continuou? Não necessariamente. Cecília levantou a mão pedindo calma. Essa transferência pode significar que Augusto estava ciente de tudo desde o início, ou pode significar que ele herdou um sistema corrupto sem saber a origem. Assinaturas em transferências nem sempre significam conhecimento total. Ele pode ter assinado sem saber o que estava por trás. Ou pode ter sabido e escolhido ignorar. Valentina completou. Exatamente. E é por isso que precisamos descobrir qual das duas possibilidades é a verdade antes de publicar qualquer coisa. Porque se Augusto é cúmplice, essa reportagem vai destruir o império dele. Mas se ele foi manipulado pelo próprio pai, então ele também é vítima. Valentina caminhou até a janela do café e ficou olhando para a rua. Pessoas passavam apressadas, cada uma carregando suas próprias histórias, suas próprias dores, seus próprios segredos. Nenhuma delas sabia que ali, naquele café simples, uma mulher estava decidindo o que fazer com uma verdade que poderia derrubar um dos homens mais poderosos da cidade. Eu preciso falar com ele, Valentina disse sem se virar. Preciso olhar nos olhos dele e perguntar diretamente. Isso é arriscado. Se ele souber que temos esses documentos, pode tentar destruir provas, mover influências, silenciar a história. Pode. Mas eu prometi a ele uma conversa. E eu não quebro promessas, Cecília. Não importa para quem. Cecília guardou os documentos de volta na pasta e ficou em silêncio por um momento.
estudando Valentina com a admiração de quem reconhece coragem genuína. Você é muito parecida com seu pai, sabia? Pelos documentos que li, ele também era assim, íntegro até quando a integridade custava caro demais. Valentina finalmente se virou. Meu pai pagou o preço mais alto que existe por fazer a coisa certa. Se eu não tiver a coragem de pelo menos fazer a pergunta, então tudo o que ele sofreu foi em vão. Então vamos fazer assim, Cecília propôs. Você tem a conversa com Augusto. Faz a pergunta, olha nos olhos dele e lê a resposta. Se ele souber a verdade e tentar negar, eu publico tudo. Se ele não souber e estiver disposto a enfrentar o passado da própria família, a gente oferece a chance de ele fazer a coisa certa. E se ele fizer a coisa errada? Então o mundo inteiro vai saber, porque essa história não vai morrer no silêncio, não dessa vez. Valentina assentiu, pegou a bolsa, colocou sobre o ombro e caminhou até a porta do café. Antes de sair, virou-se uma última vez. Cecília, obrigada, por não deixar meu pai ser esquecido. A jornalista segurou o olhar de Valentina e respondeu com uma sinceridade que não cabia em palavras. Obrigada você, por me lembrar porque eu escolhi essa profissão. Valentina saiu para a rua e o ar fresco da tarde bateu no seu rosto como um alívio momentâneo. Ela sabia que os próximos dias seriam os mais difíceis da sua vida. Mais difíceis do que aprender idiomas sozinha. Mais difíceis do que perder a mãe. Mais difíceis do que servir bandejas para pessoas que a tratavam como se ela não existisse. Porque agora não era mais sobre provar que era inteligente. Não era mais sobre traduzir documentos ou falar 7 idiomas. Era sobre justiça. Era sobre dar voz a um homem que foi silenciado. Era sobre honrar a memória de uma mãe que carregou a dor sozinha durante uma vida inteira. E, acima de tudo, era sobre olhar nos olhos do filho do homem que possivelmente destruiu sua família e fazer a pergunta que queimava dentro dela, como uma chama que nenhum tempo foi capaz de apagar. Você sabia, Augusto? Você sempre soube? A resposta a essa pergunta mudaria tudo. Para ela, para ele, para todos. A sede do Grupo Monteiro ocupava um edifício inteiro no coração financeiro da cidade. Era o tipo de construção que impunha respeito antes mesmo de se cruzar a porta. Vidro espelhado, linhas retas, um lobby de mármore onde cada passo ecoava como se o próprio chão quisesse lembrar a quem entrava que ali só havia espaço para gente importante. Valentina parou diante da entrada e olhou para cima. Já havia estado naquele edifício antes, mas sempre pela porta dos fundos, sempre carregando produtos de limpeza, sempre invisível. Agora estava ali pela porta da frente, com a pasta de documentos debaixo do braço e uma tempestade dentro do peito. O segurança da recepção a olhou de cima a baixo com aquela expressão que Valentina conhecia de cor. O julgamento automático que acontece quando alguém avalia em 2 segundos se você pertence ou não a determinado lugar. Posso ajudar? Ele perguntou com educação mecânica. Tenho uma reunião com o Sr. Augusto Monteiro. O segurança ergueu uma sobrancelha. A senhora tem agendamento? Diga a ele que Valentina Ribeiro está aqui, sobre a tradução dos documentos turcos. Houve uma ligação, um murmúrio, uma pausa que durou o suficiente para Valentina sentir o peso do que estava prestes a fazer. Depois o segurança abriu caminho e indicou o elevador privativo com um gesto que tentava disfarçar a surpresa. Último andar, senhora. O senhor Monteiro a espera. Valentina entrou no elevador e as portas se fecharam com um som suave. No reflexo do aço polido, viu seu próprio rosto, determinado, mas com uma sombra nos olhos que denunciava o medo que ela não permitia que chegasse à superfície. Tinha medo, não de Augusto, não do poder dele, mas da resposta que poderia ouvir. Porque enquanto não soubesse a verdade, ainda havia a possibilidade de que Augusto fosse inocente. E essa possibilidade, por menor que fosse, era o que permitia que ela entrasse naquele escritório sem ódio no coração. As portas se abriram diretamente numa sala ampla, com janelas do chão ao teto que emolduravam a cidade inteira, como se ela fosse apenas um enfeite no escritório de Augusto Monteiro. Ele estava de pé, de costas para a porta, olhando para a paisagem urbana com as mãos nos bolsos. Feche a porta, ele disse sem se virar. Valentina entrou e a porta do elevador se fechou atrás dela. Ficaram os dois sozinhos, o milionário e a empregada,
separados por alguns metros de carpete caro e por décadas de verdades enterradas. Augusto se virou lentamente. Havia algo diferente nele. A arrogância do evento beneficente não estava ali. O deboche tinha desaparecido. No lugar, havia um cansaço profundo, como se ele não dormisse há noites, e uma tensão nos ombros que denunciava um homem lutando contra algo que não conseguia controlar. Sente-se. Ele indicou uma cadeira diante da mesa, enquanto ele mesmo permanecia de pé, como se sentar significasse ceder terreno. Prefiro ficar em pé se o senhor não se importa. Augusto a estudou por um instante. Como quiser. Ele caminhou até a mesa e pegou uma pasta. Sua tradução. Minha equipe jurídica revisou cada linha. Está impecável, sem um único erro. Os investidores turcos ficaram impressionados e confirmaram que querem seguir com o acordo. Fico satisfeita. Satisfeita? Augusto soltou uma risada curta, sem humor. Valentina, você salvou um negócio que vale uma fortuna que eu nem deveria mencionar em voz alta. Satisfeita é pouco. Ele abriu uma gaveta e tirou um envelope. Colocou sobre a mesa e empurrou na direção dela. Sua remuneração pela tradução. É mais do que justo, considerando o valor do negócio que você viabilizou. Valentina olhou para o envelope, mas não o tocou. Eu não vim aqui pelo dinheiro, senhor Monteiro. Eu sei, você veio pela conversa, a tal condição que mencionou no evento. Augusto cruzou os braços e encostou-se na borda da mesa. Então fale. O que você sabe sobre a minha família, que eu supostamente preciso ouvir? A hora havia chegado. Valentina sentiu o coração bater com tanta força que tinha certeza de que ele podia ouvir. Mas sua voz, quando saiu, era firme como pedra. O senhor conhece o nome Tomás Ribeiro? A reação de Augusto foi quase imperceptível. Quase. Um músculo no canto da mandíbula se contraiu. Os olhos piscaram uma fração de segundo mais rápido que o normal. E os dedos que estavam cruzados sobre o peito se apertaram levemente. Deveria conhecer? Ele respondeu, mas a casualidade forçada na voz o traiu. Sim, deveria, porque Tomás Ribeiro trabalhou para o seu pai. Foi o principal negociador e tradutor da Monteiro & Bastos Comércio Internacional. E era o meu pai. O ar da sala ficou pesado. Augusto descruzou os braços lentamente, como se o corpo precisasse se preparar para o que viria a seguir. Ele caminhou até a janela e ficou de costas para Valentina novamente. Eu era muito jovem quando a Monteiro & Bastos existia, ele disse depois de uma pausa que pareceu durar minutos. Meu pai nunca falava dos negócios em casa. Para mim, a empresa era apenas um nome num quadro pendurado no escritório dele. Mas o senhor herdou os negócios, herdou as contas, herdou tudo. Herdei, como qualquer filho herda o que o pai construiu. Inclusive o que o seu pai destruiu. Augusto se virou bruscamente. O que está insinuando? Valentina abriu a pasta que carregava e retirou as cópias dos documentos que Cecília havia compartilhado. Caminhou até a mesa de Augusto e colocou cada folha lado a lado, como peças de um tabuleiro. A carta de Geraldo Bastos para Otávio Monteiro. Os relatórios financeiros de Tomás. Os registros de transferências suspeitas. Meu pai descobriu irregularidades graves dentro da empresa. Documentou tudo. Estava prestes a denunciar. E então desapareceu. Simplesmente sumiu. Saiu de casa numa manhã e nunca mais voltou. Minha mãe ficou sozinha, sem respostas, sem apoio, criando 4 filhos com o que conseguia. E a empresa do seu pai disse que Tomás havia pedido demissão e ido embora. Como se um homem abandonasse a família grávida da noite para o dia sem deixar um único rastro. A voz de Valentina não tremeu, não se elevou, não perdeu o controle. Mas cada palavra carregava o peso acumulado de uma vida inteira de perguntas sem resposta. E esse controle, essa dignidade inabalável diante da dor, era mais devastador do que qualquer grito. Augusto olhou para os documentos. Seus olhos percorreram a carta de Geraldo, as cifras, os nomes, as datas. Conforme lia, seu rosto foi mudando. Primeiro incredulidade, depois confusão, depois algo que parecia horror. Eu nunca vi isso, ele murmurou pegando a carta de Geraldo com mãos que agora tremiam visivelmente. Medidas imediatas para conter o problema. Isso é, Geraldo está sugerindo que fizessem meu pai desaparecer.
Sim, senhor Monteiro. É exatamente o que ele está sugerindo. Augusto largou a carta como se o papel queimasse. Afastou-se da mesa e passou as mãos pelo rosto, pelos cabelos, num gesto desesperado de quem está tentando acordar de um pesadelo. E essa transferência? Valentina apontou para o último documento. Essa foi feita anos depois, da conta do Grupo Monteiro para a mesma rede que meu pai havia denunciado, com a sua assinatura. Augusto olhou para a transferência. E então, algo aconteceu que Valentina não esperava. Ele se sentou. Não na cadeira executiva. No chão. O homem que valia uma fortuna, que comandava um império, que nunca se curvava diante de ninguém, sentou-se no carpete do próprio escritório como uma pessoa que acabou de perder a capacidade de ficar de pé. Eu assinei centenas de transferências quando assumi o grupo. Ele disse com a voz rouca. Centenas. Meu pai estava doente. A transição foi caótica. Os diretores financeiros me apresentavam lotes de documentos e eu assinava confiando que estava tudo correto. Eu era jovem, inexperiente, e queria tanto provar que era capaz de assumir o legado do meu pai que não questionei nada. Ele olhou para Valentina com olhos que ela jamais imaginaria ver no rosto de Augusto Monteiro. Olhos de um homem que acabava de descobrir que o chão onde construiu a vida inteira era feito de areia. Eu não sabia, Valentina, juro pela vida dos meus filhos. Eu não sabia o que meu pai fez, não sabia sobre os desvios, não sabia sobre seu pai, não sabia sobre nada disso. Valentina sustentou o olhar dele por um longo tempo. Estudou cada microexpressão, cada tremor, cada sombra que passava por aquele rosto. Ela que havia passado a vida traduzindo não apenas palavras, mas intenções, sentimentos, verdades escondidas entre linhas. Ela estava usando tudo o que sabia para ler aquele homem. E o que leu a fez sentir algo inesperado. Acreditou nele. Não porque ele merecia o benefício da dúvida, não porque ela fosse ingênua, mas porque a dor que viu nos olhos de Augusto era genuína demais para ser fabricada. Era a dor de um filho descobrindo que o pai que idolatrava não era quem ele pensava. E essa dor, Valentina conhecia intimamente. Era a versão espelhada da sua própria. E agora? Augusto perguntou do chão, e a pergunta saiu tão vulnerável, tão despida de orgulho, que Valentina sentiu os próprios olhos arderem. O que eu faço com isso? O que o meu pai tentou fazer, senhor Monteiro? A coisa certa. A coisa certa destruiu seu pai. Não. As pessoas erradas destruíram meu pai. A coisa certa era o que ele estava tentando proteger. E é o que ainda pode ser protegido, se o senhor tiver a coragem que ele teve. Augusto baixou a cabeça. O silêncio entre os dois era denso, carregado de décadas de segredos, de dor transmitida entre gerações, de escolhas feitas por homens que já não estavam ali para responder por elas. Tem uma jornalista, Valentina disse com cuidado. Cecília Braga. Ela tem todos esses documentos e mais. Está pronta para publicar. Augusto ergueu a cabeça de imediato. Se ela publicar, acaba tudo. O grupo, os empregos, as famílias que dependem dessa empresa. Eu sei. Por isso estou aqui antes dela. Porque acredito que existe um caminho entre a verdade e a destruição. Um caminho onde o Senhor pode fazer justiça sem derrubar tudo o que construiu. E qual seria esse caminho? Fale primeiro, antes que publiquem. Assuma o que aconteceu no passado da empresa, mesmo que não tenha sido culpa sua. Abra os registros. Coopere com a investigação. Mostre que a geração atual dos Monteiro não é como a anterior. E acima de tudo... Valentina se abaixou até ficar no mesmo nível dele, olho no olho. Reconheça o que aconteceu com o meu pai. Dê um nome ao silêncio que destruiu minha família. Uma lágrima desceu pelo rosto de Augusto. Uma única lágrima, pesada, lenta, que traçou um caminho pelo rosto de um homem que provavelmente não chorava há anos. Seu pai merecia mais do que o que recebeu. Ele disse com a voz partida. Minha mãe também. Augusto estendeu a mão. Não como empresário, não como milionário, não como o homem que dias antes humilhava empregadas em eventos de gala. Estendeu como alguém pedindo ajuda para se levantar, literal e figurativamente. Valentina olhou para aquela mão, a mão do filho do homem que possivelmente destruiu sua família, a mão que assinou transferências sem saber o que escondia, a mão que apontou para ela com deboche diante de 200 pessoas, e a segurou. Puxou Augusto para cima com uma força que não era física,
mas algo muito mais profundo. Era a força de uma mulher que havia escolhido a verdade acima da vingança, a justiça acima do rancor, a dignidade acima do ódio. Temos muito trabalho pela frente, Sr. Monteiro, ela disse quando ele ficou de pé. Augusto, ele corrigiu, pela primeira vez tirando o sobrenome da frente. Me chame de Augusto. Valentina assentiu. Temos muito trabalho pela frente, Augusto. Ele olhou pela janela. A mesma cidade que minutos antes parecia um ornamento, agora pesava sobre seus ombros como uma responsabilidade que ele nunca imaginou carregar. Uma coisa, Augusto disse antes que ela se dirigisse ao elevador. No evento, quando eu fiz aquela aposta ridícula, quando debochei de você diante de todo mundo, você já sabia quem eu era, não sabia? Já sabia sobre meu pai e o seu. E Valentina parou. Virou-se lentamente e o olhou com uma honestidade absoluta. Sim, eu sabia. Então, por que não me destruiu ali mesmo? Por que não jogou tudo na minha cara diante de 200 câmeras? Valentina sorriu. Não com ironia, não com superioridade, mas com a compaixão de quem já sofreu demais para querer causar sofrimento em outros. Porque minha mãe me ensinou que a verdade não é uma arma, Augusto. É uma ponte. E pontes se constroem com cuidado, não com explosões. Ela entrou no elevador. As portas se fecharam. E Augusto Monteiro ficou sozinho no escritório que valia milhões, cercado por documentos que revelavam que o império construído pelo seu pai tinha sangue nas fundações. Do lado de fora do edifício, Valentina caminhou pela calçada e sentiu o sol da tarde tocar seu rosto. Pegou o telefone e ligou para Cecília. Ele não sabia, disse. Não sabia de nada, mas agora sabe. E está disposto a fazer a coisa certa. Você tem certeza? Tenho. Vi nos olhos dele. A mesma dor que eu carrego há uma vida inteira. Ele também é filho de uma história que não escolheu. Do outro lado da linha, Cecília ficou em silêncio por alguns instantes. E a reportagem? Dê a ele uma chance, Cecília. Se ele cumprir o que prometeu, a história será contada da maneira certa. Se não cumprir, aí o mundo inteiro vai saber. Semanas se passaram desde o confronto no escritório, e Valentina não recebeu nenhuma ligação de Augusto. Nenhuma mensagem. Nenhum sinal de que ele pretendia cumprir o que haviam combinado. Cada dia de silêncio pesava como uma pedra a mais sobre os ombros de uma mulher que já carregava peso demais. Cecília ligava quase todas as tardes pedindo uma posição. A jornalista tinha uma redação inteira cobrando a matéria, editores pressionando por datas e uma paciência que estava chegando ao limite. Valentina, eu te dei o tempo que pediu, mas não posso segurar isso para sempre. Se ele não se pronunciar, eu publico. E publico tudo. Mais alguns dias, Cecília. Eu prometi que daria uma chance a ele. E se ele estiver usando esse tempo para destruir provas, para blindar o patrimônio, para preparar advogados que vão transformar essa história em pó? Valentina ficou em silêncio, porque a verdade era que ela também pensava nisso. Todas as noites, deitada na cama daquele apartamento modesto, olhando para o teto que precisava de conserto, se perguntava se havia cometido o maior erro da sua vida, ao confiar num homem que a humilhou diante de 200 pessoas. Mas então se lembrava dos olhos dele, daquele momento no chão do escritório, da lágrima que desceu sozinha pelo rosto de um homem que provavelmente não chorava há décadas. E algo dentro dela insistia que aquilo era verdadeiro, que a dor de Augusto não era teatro. Numa certa manhã, quando Valentina já estava se preparando para ligar para Cecília e dizer que o prazo havia acabado, seu telefone tocou. O número era do Grupo Monteiro. Valentina, aqui é Augusto. A voz dele estava diferente. Não era a voz do milionário arrogante do evento. Não era a voz quebrada do homem no chão do escritório. Era algo novo. Uma voz cansada, mas determinada. Como alguém que havia passado semanas lutando consigo mesmo e finalmente tinha tomado uma decisão. Preciso que você venha ao Grande Hotel Imperial amanhã à noite. Vai haver um evento e eu preciso que você esteja lá. Que tipo de evento? O tipo que muda tudo. É tudo o que posso dizer por agora. Você confia em mim? A pergunta era quase absurda. Confiar nele? No homem que zombou dela? No filho do homem que possivelmente destruiu seu pai? Mas Valentina havia aprendido uma coisa ao longo da vida.
que a confiança não se baseia no passado de alguém, mas na direção para onde essa pessoa está caminhando. Estarei lá, ela respondeu. E traga a jornalista. Valentina desligou com o coração acelerado. Ligou imediatamente para Cecília. Ele ligou. Quer que eu vá ao Grande Hotel Imperial amanhã. E pediu que eu levasse você. Isso pode ser uma armadilha, Valentina. Pode, mas também pode ser exatamente o que pedimos. E se for uma coletiva de imprensa com advogados prontos para desmentir tudo, então você terá a melhor matéria da sua carreira ao vivo e em cores. Cecília ficou quieta por um momento. Depois soltou uma risada curta. Seu pai seria um negociador formidável, Valentina. Você puxou cada grama dele. Na noite seguinte, Valentina voltou ao Grande Hotel Imperial. O mesmo salão de lustres de cristal, o mesmo mármore reluzente, o mesmo palco onde Augusto havia feito sua aposta arrogante semanas antes. Mas desta vez, tudo parecia diferente. Havia uma energia no ar que Valentina não conseguia definir. Algo entre expectativa e solenidade. O salão estava cheio novamente, mas a composição era diferente. Além dos empresários e figuras da alta sociedade, havia jornalistas, câmeras de televisão e rostos que Valentina não esperava ver. Ibrahim Khoury estava na primeira fileira, com seu sorriso discreto e olhos atentos. Helena Duarte estava ao lado dele, elegante como sempre, mas com uma expressão que traía nervosismo. Renato Figueiredo, o sócio de Augusto, estava num canto de braços cruzados e semblante tenso, como alguém que sabia o que estava por vir e não tinha certeza se concordava. E no fundo do salão, quase invisível entre os garçons e a equipe de serviço, estava Dona Mércia, a cozinheira que semanas antes havia tocado o rosto de Valentina e dito que sua mãe estaria orgulhosa. Ela havia ouvido pelos bastidores que algo grandioso ia acontecer, e não quis perder. Valentina sentou-se numa cadeira lateral, com Cecília ao lado, que já tinha o gravador ligado e o caderno aberto. A jornalista estava em modo profissional, olhos afiados, postura alerta, pronta para registrar cada segundo. As luzes diminuíram. O burburinho cessou, e Augusto Monteiro subiu ao palco. Mas não era o mesmo homem. Não havia sorriso de deboche. Não havia braços abertos em gesto de espetáculo. Não havia o brilho arrogante nos olhos. Augusto estava de terno escuro, sem gravata, com os cabelos ligeiramente desalinhados, como se a vaidade tivesse perdido a batalha para algo mais importante. Ele carregava uma pasta sob o braço e, quando chegou ao microfone, suas mãos tremiam. O silêncio no salão era absoluto. Boa noite, ele começou, e a voz saiu rouca. Pigarreou e tentou de novo. Boa noite. Obrigado por virem. Eu sei que a maioria de vocês está curiosa sobre o motivo deste evento. Alguns vieram esperando um anúncio de negócios. Outros, uma celebração. Mas o que eu tenho para dizer esta noite não é nenhuma dessas coisas. Ele abriu a pasta e tirou os documentos. Os mesmos documentos que Valentina havia colocado sobre sua mesa semanas antes. Há algumas semanas, uma mulher extraordinária me mostrou algo que eu não conhecia sobre a minha própria história. Sobre a história da minha família. Sobre o que aconteceu nos alicerces da empresa que eu herdei e que carrego com orgulho desde que meu pai me passou o comando. A respiração de Valentina parou. Cecília apertou o gravador com mais força. A empresa Monteiro em Bastos Comércio Internacional foi fundada pelo meu pai, Otávio Monteiro, junto com seu sócio Geraldo Bastos. Durante anos, essa empresa prosperou graças ao trabalho de muitas pessoas talentosas. Mas um funcionário se destacava acima de todos, um homem chamado Tomás Ribeiro. Augusto ergueu os olhos e procurou Valentina no salão. Quando a encontrou, sustentou o olhar dela enquanto continuava. Tomás Ribeiro era brilhante, era íntegro, era o coração daquela empresa. Sem ele, metade dos negócios internacionais jamais teriam acontecido. Mas Tomás descobriu que algo estava errado. Descobriu irregularidades financeiras graves. E quando tentou fazer a coisa certa, quando tentou denunciar, ele desapareceu. Um murmúrio pesado percorreu o salão. Jornalistas começaram a escrever freneticamente. Câmeras se ajustaram. Renato Figueiredo fechou os olhos e baixou a cabeça. Durante décadas, a família de Tomás Ribeiro não recebeu explicação. Não recebeu justiça. Não recebeu sequer um pedido de desculpas.
A esposa dele criou os filhos sozinha, carregando uma dor que nenhum ser humano deveria carregar. E a filha dele... A voz de Augusto falhou. Ele parou, respirou e continuou com os olhos brilhando. A filha dele cresceu, estudou sozinha, aprendeu 7 idiomas por conta própria, trabalhou como consultora internacional, perdeu tudo cuidando da mãe doente e acabou servindo bandejas neste mesmo hotel, neste mesmo salão. As câmeras se viraram para Valentina. Ela não se moveu. Apenas segurou o olhar de Augusto com a mesma dignidade inabalável que o mundo inteiro estava prestes a conhecer. E quando essa mulher extraordinária apareceu diante de mim, Augusto continuou, oferecendo ajuda, demonstrando uma competência que humilhava qualquer profissional com diploma na parede. Sabe o que eu fiz? Eu ri dela, debochei dela, transformei a inteligência dela numa piada para entreter pessoas que não mereciam nem amarrar os sapatos dela. Helena Duarte levou as mãos ao rosto. Ibrahim Kouri balançou a cabeça lentamente, com uma expressão de profunda emoção. Dona Mércia, no fundo do salão, chorava sem tentar esconder. Eu contratei uma equipe de auditores independentes nas últimas semanas. Augusto prosseguiu. Abri todos os registros financeiros do Grupo Monteiro desde a fundação. Cada conta, cada transferência, cada contrato. E o que eles encontraram confirma tudo o que Tomás Ribeiro havia documentado antes de desaparecer. Havia desvios, havia fraudes e havia um esforço sistemático para apagar os rastros. Augusto retirou da pasta um documento oficial e ergueu para que todos vissem. Este é um relatório completo que será entregue às autoridades competentes esta noite, junto com todos os registros que minha equipe recuperou. Estou cooperando voluntariamente com a investigação. E estou criando, com recursos do Grupo Monteiro, um fundo de reparação para todas as famílias que foram prejudicadas pelas práticas ilegais da antiga Monteiro em Bastos. O salão explodiu em murmúrios. Jornalistas levantaram as mãos pedindo perguntas. Câmeras dispararam flashes. Era o tipo de momento que redefine carreiras, reputações e vidas inteiras. Mas Augusto não havia terminado. Porém, nada disso, nenhum relatório, nenhum fundo, nenhuma investigação, importa se eu não fizer o que deveria ter sido feito há muito tempo. Ele desceu do palco, caminhou pelo corredor central do salão, passando entre as fileiras de cadeiras, com todos os olhos seguindo cada passo. As câmeras o acompanhavam. O silêncio era sagrado. Augusto parou diante de Valentina. Ela o olhou de baixo para cima, sentada, com as mãos entrelaçadas no colo, sem saber o que esperar. Cecília ao lado segurava o gravador com força, sem respirar. Augusto engoliu em seco. E então, diante de centenas de testemunhas, diante de câmeras de televisão, diante de todo o poder e o prestígio que ele havia construído ao longo da vida, Augusto Monteiro fez o que havia prometido naquela noite de deboche, achando que jamais precisaria cumprir. Ele se ajoelhou, não de forma teatral, não como espetáculo, mas com a lentidão de um homem cujo orgulho rachava a cada centímetro que descia. Os joelhos tocaram o chão do salão, as mãos ficaram ao lado do corpo e a cabeça se inclinou. O salão inteiro parou de respirar. Valentina Ribeiro, Augusto disse com a voz partida, eu me ajoelho diante de você, não porque você fala 7 idiomas, não porque eu perdi uma aposta, mas porque você merece algo que a minha família nunca deu à sua. Respeito, reconhecimento e a verdade. Valentina sentiu o mundo inteiro desacelerar. As lágrimas vieram sem permissão, silenciosas, quentes, carregando décadas de invisibilidade, de humilhação engolida, de noites em que sua mãe chorava baixinho, achando que os filhos não ouviam. Seu pai, Tomás Ribeiro, foi um herói. Augusto continuou de joelhos. E meu pai o destruiu. Eu não posso mudar o passado. Não posso trazer seu pai de volta. Não posso devolver os anos que a sua mãe perdeu. Mas posso garantir que, a partir de hoje, o nome Tomás Ribeiro seja lembrado com a honra que ele sempre mereceu. Helena Duarte soluçava. Ibrahim Kouri enxugava os olhos sem vergonha. Dona Mércia, no fundo do salão, repetia entre lágrimas. Eu sabia. Eu sabia que essa menina era especial. Valentina se levantou. Olhou para Augusto ajoelhado diante dela e estendeu a mão.
A mesma mão que dias antes o havia ajudado a se levantar do chão do escritório. Levante-se, Augusto. Ela disse com a voz embargada. Quem se ajoelha diante da verdade não precisa ficar de joelhos para sempre. Precisa apenas se levantar diferente do que era antes. Augusto segurou a mão dela e se levantou. E quando ficou de pé, não era mais o mesmo homem. Algo havia se quebrado, e algo novo havia nascido no lugar. O salão inteiro aplaudiu de pé. Não era o aplauso educado de eventos sociais. Era o aplauso visceral de pessoas que acabaram de testemunhar algo que nunca esqueceriam. Mas no meio daquela ovação, Cecília Braga se aproximou de Valentina e sussurrou algo que fez seu coração disparar novamente. Valentina, os investidores turcos estão aqui. Chegaram durante o discurso e trouxeram alguém com eles. Alguém que diz ter informações sobre o paradeiro do seu pai. Valentina virou-se para a entrada do salão. E ali, entre os homens de terno da delegação turca, havia um senhor de cabelos completamente brancos, apoiado numa bengala, com olhos que brilhavam de lágrimas. Olhos que Valentina reconheceu instantaneamente, porque eram iguais aos seus. O salão inteiro ainda aplaudia quando Valentina deu o primeiro passo na direção daquele homem. Depois o segundo, depois o terceiro. Cada passo mais difícil que o anterior, porque suas pernas tremiam de um jeito que ela não conseguia controlar. O coração batia tão forte que parecia querer escapar do peito e chegar antes dela. O senhor de cabelos brancos também caminhava. Devagar, apoiado na bengala, com passos curtos e cuidadosos de quem já não confiava no próprio equilíbrio. Mas seus olhos, aqueles olhos que Valentina via todas as manhãs no espelho sem saber de onde vinham, estavam fixos nela com uma intensidade que atravessava o salão inteiro. As pessoas ao redor foram abrindo caminho sem que ninguém pedisse. Era instinto. Era o tipo de cena que o corpo humano reconhece antes que a mente processe. Algo sagrado estava acontecendo e a única resposta possível era dar espaço. Eles pararam a menos de 1 metro de distância um do outro. O homem ergueu a mão trêmula e tocou o rosto de Valentina com a ponta dos dedos, como se estivesse verificando se ela era real. E quando sentiu a pele quente dela sob os seus dedos, um som escapou da garganta dele. Não era palavra, não era grito. Era algo anterior à linguagem. Algo que vinha de um lugar tão profundo que nenhum dos 7 idiomas que Valentina dominava seria capaz de traduzir. Minha filha, Tomás Ribeiro sussurrou em português com um sotaque levemente alterado pelos anos vividos longe. Minha menina. Valentina desmoronou. A mulher que havia enfrentado o milionário mais poderoso da cidade sem tremer, que havia mantido a compostura diante de centenas de pessoas, que havia carregado o peso de uma família inteira sobre os ombros durante a vida toda, essa mulher caiu nos braços do pai, que o mundo disse que não existia mais, e chorou. Chorou como não se permitia chorar desde que era criança. Chorou por cada noite que sua mãe passou em silêncio. Chorou por cada pergunta que nunca teve resposta. Chorou por cada vez que olhou para aquela carta amarelada e tentou imaginar a voz do homem que a escreveu. O salão inteiro chorava junto. Não havia uma única pessoa de pé que não estivesse com os olhos molhados. Helena Duarte soluçava abraçada a Ibrahim Kouri, que ele próprio não conseguia conter as lágrimas. Renato Figueiredo, com os braços que passaram a noite inteira cruzados, os deixou cair e enxugou o rosto com as costas da mão. Dona Mércia, no fundo do salão, estava de joelhos no chão com as mãos unidas, repetindo entre soluços. Obrigada, meu Deus. Obrigada. Augusto assistia de pé, perto do palco, com o rosto coberto de lágrimas que ele já não tentava esconder. Quando Valentina finalmente conseguiu erguer o rosto, ainda nos braços do pai, a primeira pergunta que saiu foi a mesma que havia carregado por uma vida inteira. O que aconteceram com você? Para onde levaram você? Tomás segurou o rosto da filha entre as 2 mãos. Eu nunca quis partir, minha filha. Nunca. Na manhã em que saí de casa, fui interceptado antes de chegar ao escritório. Levaram-me para um lugar afastado e me deram 2 opções: desaparecer voluntariamente ou enfrentar consequências que afetariam minha família. Sua mãe, seus irmãos, você, que ainda nem tinha nascido. A voz de Tomás falhou. Ele fechou os olhos e respirou fundo antes de continuar. Eu escolhi desaparecer. Não por covardia.
mas porque a única coisa que me importava mais do que a verdade era a segurança de vocês. Me mandaram para fora do país com documentos falsos. Passei anos me movendo de um lugar para outro, sempre com medo de que encontrar minha família significasse colocá-la em perigo. Mas por que nunca mandou notícias? Uma carta? Um sinal? Valentina perguntou com a voz rasgada. Porque me vigiavam, filha, durante anos, e quando finalmente pararam de vigiar, já havia passado tanto tempo que eu não sabia como voltar. Não sabia se vocês ainda me queriam. Não sabia se sua mãe havia reconstruído a vida com outra pessoa. Não sabia se me perdoariam por ter escolhido proteger vocês de uma forma que parecia abandono. A mamãe nunca reconstruiu, Valentina disse. E cada palavra carregava o peso de uma verdade que doía mais do que qualquer mentira. Ela esperou por você até o último dia. Morreu esperando. Tomás fechou os olhos e uma dor tão grande passou pelo seu rosto que parecia capaz de partir o homem ao meio. Ele se apoiou na bengala com mais força, como se o corpo inteiro ameaçasse ceder. Eu sei, ele sussurrou. Eu soube quando os investidores turcos me encontraram semanas atrás. Eles me procuravam há tempo, porque descobriram nos arquivos antigos que eu era a pessoa ideal para mediar os negócios com o Brasil. Me rastrearam até um vilarejo onde eu vivia como professor de idiomas para crianças de uma comunidade local. E quando me contaram sobre você, sobre a mulher brilhante que falava 7 idiomas e servia bandejas num hotel, eu soube na hora que era minha filha. Porque você herdou o que eu tinha de melhor para dar. Não dinheiro, não poder, mas a paixão por entender o mundo através das palavras. Valentina abraçou o pai novamente. E desta vez não chorou. Apenas segurou firme, como se pudesse recuperar em um abraço todos os anos que o destino lhes havia roubado. Cecília Braga se aproximou com passos cuidadosos. Tinha o rosto molhado, o gravador desligado e o caderno fechado. Pela primeira vez na carreira, não estava ali como jornalista. Estava ali como testemunha de algo que nenhuma manchete seria capaz de capturar por completo. Valentina, Cecília disse com suavidade, eu vou publicar essa história. Mas não como denúncia, como homenagem ao seu pai, à sua mãe e a você. Valentina assentiu sem conseguir falar. Augusto se aproximou do grupo, parou diante de Tomás e estendeu a mão. O velho olhou para aquela mão, a mão do filho do homem que havia destruído sua vida, e por um instante, o salão inteiro prendeu a respiração. Tomás segurou a mão de Augusto. Com firmeza, sem rancor. O senhor não é seu pai, Tomás disse olhando nos olhos dele. E o que o senhor fez esta noite prova isso. Faz tempo que eu aprendi que filhos não devem pagar pelos erros dos pais. Devem apenas ser melhores. Augusto apertou a mão de Tomás com as 2 mãos e inclinou a cabeça num gesto de reverência silenciosa. Não havia palavras. Não precisava haver. Helena Duarte se aproximou em seguida. Tocou o braço de Valentina com delicadeza e disse algo que mudaria o rumo da história mais uma vez. Valentina, eu dirijo uma das maiores redes de ensino da região. E o que eu vi aqui esta noite me mostrou que o mundo precisa de pessoas como você ensinando, não servindo bandejas. Quero te oferecer um cargo de diretora do nosso Departamento de Línguas e Relações Internacionais. Salário compatível com sua competência, não com o uniforme que te obrigaram a vestir. Valentina olhou para Helena, depois para o pai, depois para Augusto, depois para o salão inteiro que assistia em silêncio. E sorriu. Não o sorriso triste que havia mostrado tantas vezes. Um sorriso novo, limpo, inteiro. Eu aceito, disse, mas com uma condição. Helena ergueu as sobrancelhas. Qual? Que o programa inclua bolsas para jovens de comunidades carentes. Para meninas e meninos que, como eu, só precisam de uma porta aberta para mostrar do que são capazes. Helena sorriu com os olhos marejados. Considere feito. Ibrahim Kouri se juntou ao grupo e se dirigiu a Valentina com o respeito de quem reconhece grandeza genuína. Valentina, os investidores que representamos querem que você seja a mediadora oficial de todos os negócios entre nosso grupo e o Brasil. Não como favor, como reconhecimento de uma profissional que é simplesmente a melhor que já conhecemos. Renato Figueiredo, que havia passado a noite inteira em silêncio, finalmente se aproximou. Parou diante de Valentina
e fez algo que ninguém esperava. Estendeu a mão e disse: "Me desculpe, eu estava naquele evento. Eu ri junto. E eu deveria ter tido a coragem de dizer ao Augusto que estava errado. Não tive. Mas quero que saiba que, a partir de hoje, o Grupo Monteiro vai ter uma consultoria de ética e diversidade. E eu vou pessoalmente garantir que nenhum funcionário, em nenhum cargo, seja tratado como menos do que é." Valentina apertou a mão dele. "Obrigada, Renato. Isso importa mais do que você imagina." Dona Mércia veio por último. Atravessou o salão com passos tímidos, constrangida por estar fora da cozinha num ambiente tão elegante. Mas quando chegou perto de Valentina, abraçou-a com a força de uma mãe e disse ao ouvido: "Eu te disse, menina. Sua mãe está orgulhosa. Pode ter certeza." Valentina segurou Dona Mércia com carinho e sussurrou de volta: "A senhora foi a primeira pessoa naquele hotel que me tratou como gente. Nunca vou esquecer." A noite seguiu com conversas, abraços e uma energia que transformou aquele salão de gala num lugar que, pela primeira vez, parecia genuinamente humano. Não havia mais divisão entre os que serviam e os que eram servidos. Havia apenas pessoas compartilhando um momento que nenhuma delas jamais esqueceria. Semanas depois, a reportagem de Cecília foi publicada. Não como escândalo, como uma história de coragem, verdade e redenção que comoveu a cidade inteira. A matéria viralizou em poucas horas e foi republicada por veículos de todo o país. O nome de Tomás Ribeiro finalmente saiu do esquecimento e entrou para a história como o homem íntegro que sempre foi. Algum tempo mais tarde, Valentina inaugurou o primeiro programa de bolsas na rede de Helena Duarte. Eram vagas para jovens de comunidades carentes que demonstrassem aptidão para línguas. O programa recebeu o nome de Projeto Tomás Ribeiro, porque o conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de você. A frase da mãe de Valentina, eternizada numa placa na entrada do instituto, tocava cada pessoa que passava por ali. Tomás se mudou para perto da filha. Nos primeiros dias, quase não falavam. Apenas ficavam sentados juntos, aprendendo a existir no mesmo espaço depois de tantos anos separados. Com o tempo, as conversas começaram a fluir. Ele contava histórias, ela traduzia emoções. E entre os dois, os silêncios deixaram de ser vazios e se tornaram confortáveis, como devem ser entre pai e filha. Augusto nunca mais foi o mesmo. O empresário arrogante que humilhava funcionários deu lugar a um homem que aprendeu, da forma mais dolorosa possível, que o verdadeiro poder não está em fazer os outros se sentirem pequenos, mas em reconhecer a grandeza que existe em cada pessoa, independente do uniforme que veste ou do cargo que ocupa. O Grupo Monteiro se tornou referência em responsabilidade social e valorização humana. E Augusto fazia questão de contar a história de Valentina em cada palestra que dava. Numa tarde tranquila, já passados alguns meses, Valentina estava em seu novo escritório, preparando materiais para a primeira turma de bolsistas, quando encontrou entre seus papéis o envelope que Augusto havia deixado sobre a mesa naquele dia no escritório dele. O pagamento pela tradução que ela nunca havia aberto. Abriu-o com curiosidade. Dentro, além do cheque, havia um bilhete escrito à mão por Augusto. "Valentina, nenhum valor seria suficiente para pagar o que você fez. Não a tradução, mas a coragem de me mostrar quem eu realmente era e quem eu poderia me tornar. Obrigado por ter escolhido a ponte em vez da bomba. Augusto." Valentina sorriu. Guardou o bilhete na mesma pasta de couro surrada onde ficava a carta do pai. 2 cartas, 2 épocas. 2 homens que, cada um à sua maneira, haviam mudado o rumo da sua vida. Ela olhou pela janela do escritório. Lá fora, jovens entravam no instituto carregando mochilas e sonhos, sem saber que a mulher que os receberia um dia serviu bandejas naquele mesmo bairro. Sem saber que o conhecimento que ela carregava foi construído com livros doados, legendas de filmes, rádios sintonizados em madrugadas solitárias e convivência com famílias que o mundo quis esquecer. Valentina tocou o vidro da janela com a ponta dos dedos e murmurou para si mesma, em 7 idiomas diferentes, a mesma frase. A frase que sua mãe repetia todas as noites. A frase que seu pai levou no coração para o exílio. A frase que agora estava gravada na entrada do instituto que levava o nome da sua família.
O conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de você. Porque no final das contas, de todos os idiomas que Valentina Ribeiro aprendeu ao longo da vida, o mais importante não estava em nenhum dicionário. Era o idioma que ninguém ensina nas escolas, que não se aprende em cursos ou universidades, que não se traduz em palavras e que não se compra com nenhuma fortuna do mundo. O idioma da dignidade. E esse, Valentina falava melhor do que qualquer pessoa que já pisou naquele salão.